Nós vamos falar hoje a respeito da comunhão entre os irmãos. Mas nosso estudo, longe de ser aquele estudo simplista, em que eu me detenho aqui em ficar dizendo o que nós teríamos que fazer uns pelos outros e apenas dizer o que nós temos que fazer, nós vamos trabalhar com o conceito da palavra, a origem da palavra, o seu conceito bíblico, o seu conceito no Novo Testamento e as suas características, a sua origem a partir da doutrina da Trindade, e vamos finalizar com o modo de funcionamento da comunhão, isto é, como de fato nós podemos experimentar e promover a comunhão uns com os outros. Esse estudo faz parte de uma sequência em que, como eu comentei, hoje é a primeira parte, a segunda parte vai ser ministrada pelo pastor Maxwell na próxima semana, em que nós falamos sobre a vida em comunidade. E aí, como eu disse, nós vamos entrar falando a respeito da origem da palavra e vamos tentar refletir até que ponto nós estamos próximos desse conceito e até que ponto nós estamos distantes do conceito. Em outras palavras, nós sabemos do que se trata, sabemos definir, mas de repente não estamos vivendo como deveríamos viver. Então vamos começar com a origem da palavra. A palavra comunhão, ela é indo-europeia, se diz comum, e significa compartido por todos. Originalmente a palavra comunhão, comum, indo-europeia, significa compartido por todos. Em latim, essa palavra comum foi traduzida como communis, ou communione, perdão aí pela gagueira aí, communis ou communione, de onde se gera a palavra comum. Então, é daí que vai surgir, então, o seu derivado, que é a palavra comunhão, que passa a ser entendida como uma espécie de comunidade de crenças, de opiniões, e, ao mesmo tempo, como um ato de comungar. Daí também vem o outro derivado, que é a palavra latina comunicare, cujo sentido é repartir, espalhar, ter em comum. Então, o nosso estudo agora, nós vamos nos apropriar do significado dessas palavras latinas, dessas palavras sinônimas, que no final tem a ver com o senso de partilha, o senso de ter as coisas em comum, e vamos comparar esse conceito com o que a Bíblia nos ensina e com aquilo que nós temos vivido. Ainda dentro da língua portuguesa, se a gente vai então para um dicionário, a palavra comunhão é o ato ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Também pode ser entendida como a harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir, isto é, uma identificação que as pessoas têm de coisas em comum. Em outras palavras, quando as pessoas têm sentimentos, pensamentos e ações que são iguais, então o ato de reproduzir esses sentimentos, essas ações é o que nós chamamos então de comunhão. É uma espécie de um compartilhamento desde as crenças até as atitudes. E aí, finalmente, então, a gente vai para o conceito bíblico. O conceito bíblico de comunhão, a partir de diversas referências bíblicas, como 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, e versículo 10 e 16, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Filipenses capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 10, 1 João capítulo 1, versículo 3, 6 e 7, Atos capítulo 2, 42, 2 Coríntios 6, 14,
Gálatas 2:9, Filemon 1:6, a partir dessas referências bíblicas, nós podemos dizer que a comunhão ganha dois significados abrangentes. O primeiro deles é associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela, incluindo a participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. E o outro significado bíblico é um relacionamento que envolve propósitos e atitudes comuns, ações de parceria, ok? Então esses são os dois significados bíblicos. Note que os significados bíblicos, eles não estão distantes do significado em língua portuguesa e do significado latino. Em resumo, tanto a língua portuguesa quanto o latim, nós poderíamos dizer que comunhão está diretamente relacionado com a partilha. Então pode ser partilha de bens, partilha de sentimentos, partilha de propósitos, aquilo que há de comum, aquilo que há que dá conta de ligar as pessoas em termos de propósito de vida. Então isso aí é o conceito de comunhão. E quando nós comparamos esse conceito com o bíblico, não há um distanciamento. Nós temos a comprovação bíblica dessa partilha. De que modo então eu partilho com uma pessoa, isto é, de que modo eu tenho comunhão com uma pessoa de acordo com a Bíblia? Segundo a primeira definição, é quando eu estou em associação com essa pessoa, é quando eu me envolvo em amizade com ela e participo dos seus sentimentos e das suas experiências e até da sua vivência. Então, o ser humano, ele é um ser social. Se estamos numa igreja de 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas ou 1000 pessoas, é evidente que nós não conseguiremos ter, nesse aspecto aqui, comunhão com todo mundo. Nós teremos comunhão com nossos pares, nós teremos comunhão com os nossos afins, teremos comunhão com aqueles que são parecidos conosco, na sua forma de ver a vida, de experimentar a vida, na sua troca de experiências e na respeitabilidade que nós temos uns com os outros e na consideração que nós temos uns pelos outros. Então, a primeira definição de comunhão vai mostrar que nós não temos condições de termos comunhão nesse sentido de uma proximidade, de uma amizade, de as pessoas nos conhecerem totalmente e nós conhecermos. E quando eu falo totalmente, é de uma forma um pouco mais aprofundada, talvez de frequentar a casa, talvez de telefonar, talvez de trocar mensagem com todas as pessoas. Nós teremos esse tipo de afinidade com os nossos pares, com aqueles que coadunam, com aqueles que compactuam, com aqueles que concordam um pouco mais com a nossa maneira de ver as coisas. Mas existe uma segunda proposta bíblica que mostra que a comunhão, então, ela envolve propósitos e atitudes comuns. E é aqui, então, que eu me detenho. Porque nesses dois conceitos, repare que o primeiro é como se ele estivesse nos dizendo, nos mostrando, nos indicando uma comunhão de âmbito mais pessoal, uma comunhão de caráter mais pessoal, mais em que não há assim um propósito comunitário. Eu apenas identifico o que há de comum em mim e em outras pessoas e faço amizade com essas outras pessoas. Então, essa é uma dos apontamentos bíblicos para a comunhão. Mas existe esse segundo apontamento, essa segunda definição bíblica, que mostra que nós temos condições de ter comunhão com toda a igreja local. Nós temos condições de ter comunhão
em se tratando, né, quando eu falo de toda a igreja local, porque nós estamos falando de uma convivência entre as pessoas de uma igreja local, de uma comunidade cristã. Mas é evidente que esse conceito de comunhão aqui, ele também pode ser extenso para a família, ele pode ser extenso para outros amigos de outros círculos de amizade que a gente tem. Mas especificamente em se tratando de igreja local, essa segunda definição aqui, que, como eu disse, nós encontramos em Atos capítulo 2, 2 Coríntios 6, 4 e por aí vai, dentre as referências bíblicas que eu dei, ela vai propor que quando eu tenho propósitos comuns e parcerias em toda a igreja local, ou com a igreja local, é possível que toda a igreja esteja envolvida. É possível que toda a membresia e toda a liderança estejam envolvidos como um só corpo, dentro desse propósito. Então, por exemplo, quando a igreja sai para fazer um evangelismo, ela não sai simplesmente para a proclamação do evangelho, mas ela sai em comunhão. Ela não sai de uma forma mecânica, ela não sai de uma forma automática, ela não sai de uma forma informal ou de uma forma individualista, desprovida de um propósito. Muito pelo contrário, se o propósito é que todos sejam engajados na missão, na evangelização, então o ato de todos, o simples ato de todos estarem engajados já revela uma comunhão segundo a perspectiva bíblica, que é essa segunda definição que nós lemos, que é de um relacionamento que envolve propósitos, atividades e parcerias em comum. Então, quando a igreja está envolvida com a evangelização, o corpo de Cristo está envolvido com a evangelização, então a comunhão já está se manifestando. Quando a igreja se reúne, por exemplo, num domingo de manhã para a escola bíblica dominical, o corpo de Cristo se reúne em comunhão. Quando uma igreja se reúne num determinado local para cultuar, então o corpo de Cristo já se manifesta em comunhão. Então as pessoas já manifestam comunhão nessa segunda perspectiva só pelo simples fato de elas estarem unidas num propósito. E aí eu acredito que essa segunda definição bíblica, ela ajuda muito muitas pessoas que às vezes se frustram, porque tem gente que pensa assim, puxa vida, eu estou dentro de uma igreja local e eu não faço parte de nenhum ministério ativo, eu não faço parte de nenhum departamento, eu até gostaria de fazer parte, mas eu acho que esse ainda não é o momento, ou eu ainda não recebi uma oportunidade, então eu acho que eu não estou em comunhão com a igreja. Não, isso não é verdade. Sob a primeira perspectiva, que é uma associação de pessoas que envolvem sentimentos, experiências de vida enfim, vivências, pode ser que realmente um cristão ou outro esteja meio deslocado, não esteja em comunhão com seus pares. Mas do ponto de vista de propósitos comuns, de parcerias e de atividades comuns que são realizadas por uma igreja local, o simples fato de aquele membro estar no hall de membros e participar das atividades coletivas às quais ele é conclamado, às quais ele é convidado a participar, então é evidente que ele já está, sim, em comunhão. A questão toda que nós precisamos refletir é qual é o nível de nossa responsabilidade dentro dessa comunhão que envolve parceria e propósito. Porque por uma tendência cultural, eu diria até que quase que por uma espécie assim, de uma herança cultural mesmo, nós temos aquela ideia de que numa igreja local, as atividades são desenvolvidas pela liderança ou pelo pastor principal da igreja, e eu como membro não tenho nenhuma responsabilidade ou eu não tenho nenhuma função ativa a não ser congregar propriamente e a não ser
participar como um mero espectador ou um mero ouvinte nas reuniões de oração, nas reuniões de estudo bíblico, nas reuniões que envolvam, por exemplo, uma assembleia de membros, uma prestação de contas, enfim, qualquer coisa do tipo. Quando, na verdade, se a comunhão já reflete propósito e atividades comuns e parceria, então não apenas existe o propósito por parte da liderança, que é aquela que muitas vezes vai comunicar para a membresia os objetivos da igreja local para aquele ano, os propósitos da igreja local para aquele ano, mas note que atividades comuns e parcerias fazem parte dessa comunhão. Então a parceria implica que não apenas o líder tem uma ação ou uma atitude responsável e ativa, digamos assim, numa igreja local, mas o membro também deve ter uma atitude ativa, opinando, participando das reuniões, evangelizando, participando dos estudos bíblicos, opinando nos estudos, transmitindo, compartilhando aquilo que ele entendeu, servindo uns aos outros, seja um serviço de uma ação social, de um evangelismo, de uma oração, de um ato de ouvir o desabafo do outro, mas todos esses gestos são gestos que revelam comunhão, são gestos que revelam parceria, são gestos que revelam atitudes comuns. Isto é, note que essas coisas não são feitas apenas, ou não deveriam ser feitas apenas pelo líder, mas elas também devem ser feitas pelo membro comum. E para isso, então, nós temos uma justificativa bíblica. Em outras palavras, nós temos uma condição de mostrar biblicamente que tanto o membro, isto é, o leigo, aquele que não exerce nenhum ministério, quanto o líder, ambos devem participar dessa comunhão que reflete a parceria, que reflete as atitudes comuns, que reflete os propósitos. E a nossa base é a noção de koinonia. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a palavra comunhão é traduzida como koinonia. E aí, muitas pessoas, como eu disse, confundem a koinonia apenas com o seu primeiro aspecto, ou o seu primeiro conceito, que seria aquele que nós vimos das afinidades emocionais, afetivas, sentimentais entre as pessoas. Mas, de acordo com a Bíblia, a comunhão ela é mais profunda, porque ela vai envolver essa relação de propósitos e de atitudes comuns, que é a segunda definição de comunhão bíblica que a gente viu. Ok? Então esse termo, ele se tornou, koinonia, se tornou muito conhecido entre os cristãos, no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus. E aí nós vamos descobrir que há várias formas, há diversas formas de nós manifestarmos koinonia, isto é, manifestarmos comunhão entre Deus e entre nós, irmãos, igreja local. Como? Para começar, uma curiosidade. A primeira vez que o termo comunhão surge, traduzido por koinonia, está em Atos capítulo 2, versículo 42. E que fala justamente sobre o crescimento da igreja na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ok? E aí uma coisa que me chama muita atenção é que, dentre essas diversas formas de koinonia, nós temos a koinonia da amizade, a comunhão da amizade, temos a koinonia com os pobres, temos a koinonia na fé, a koinonia no Espírito, a koinonia com Cristo e suas obras, a koinonia com Deus, e, enfim, dentre essas koinonias,
ou melhor dizendo, em todas essas koinonias, o objetivo é nos ligar a Deus e nos ligar às pessoas de uma forma que através então de propósitos a gente tenha parceria, a gente tenha atitudes comuns, a gente tenha, enfim, comunhão com as pessoas. Então vamos para uma por uma. A koinonia da amizade, então, se refere a essa primeira abordagem que nós tivemos aqui do conceito bíblico de comunhão, que é essa relação afetuosa que nós temos uns com os outros, e que a partir das vivências, das experiências de vida, nós vamos ganhando a confiança do outro, o respeito do outro, e a recíproca é verdadeira. Na comunhão com os pobres, ou na koinonia com os pobres, já tem a ver com aquela responsabilidade da igreja através do serviço social. É claro que quando a gente fala aqui sobre pobreza, nós não estamos falando que é papel da igreja o trabalho da erradicação da pobreza. Até porque existem diversos fatores econômicos, diversos fatores sociais e diversos fatores familiares, enfim, uma conjuntura de questões que podem levar uma pessoa à pobreza a um nível de miserabilidade. Isso porque nós estamos falando de uma pobreza econômica. Mas existe também a pobreza intelectual, que é aquela pessoa desprovida de uma possibilidade de estudos, de uma possibilidade de alfabetização, enfim. Então, quando nós falamos aqui da koinonia com os pobres, nós estamos falando de conseguir detectar qual é o tipo específico de pobreza que aquela pessoa padece e, a partir disso, gerarmos, por meio da assistência social, um meio de ajudarmos essa pessoa a, se não sair totalmente, pelo menos atenuar essa instância, esse momento, essa situação de pobreza que a pessoa vive nela. Ao falarmos de koinonia na fé, nós então falamos de uma comunhão com Deus. Nós então falamos de uma comunhão com Cristo, com o Espírito, a partir da obra redentora de Cristo nas nossas vidas. Então, falamos em koinonia na fé, é falarmos de comunhão na fé. Falarmos de crenças comuns que todos temos e essa crença reverbera na nossa relação com Deus. É daí que vem a koinonia no Espírito, com Cristo e com Deus. Então, a comunhão na fé reflete o conjunto de doutrinas e de fundamentos cristãos às quais nós cremos, para nós nos relacionarmos uns com os outros e, ao mesmo tempo, nos relacionarmos com Deus. Então, todas essas koinonias da amizade com os pobres, na fé, do Espírito, com Cristo e com Deus, como eu disse, tendem a nos conduzir para uma relação coerente, correta, saudável, tanto com Deus como com o nosso próximo. Mais especificamente, as pessoas, eu estou me referindo às pessoas de uma igreja local. Não está em discussão, apesar de que isso poderia se tornar um outro estudo, os meios de comunhão com um não cristão, respeitando aquela perspectiva de que a comunhão se justifica pelo fato de que a pessoa é meu semelhante, é meu próximo. Mas em se tratando de um convívio mais acentuado com ele, eu não tenho, porque ele não professa a mesma fé que eu. Então nós não estamos entrando nesse mérito. Nós estamos falando dessa relação entre nós, cristãos, de uma igreja local. Então, ao vermos que nós temos essa justificativa bíblica, mais especificamente neotestamentária, para falarmos de comunhão, para refletirmos na comunhão, sobre a comunhão, é o momento então de nós falarmos sobre a origem. Porque alguém pode dizer, tá, tudo bem, ok, eu entendi que o Novo Testamento me ensina a respeito de comunhão, mas se eu tiver que desenvolver uma teologia da comunhão, se eu tiver que desenvolver uma justificativa
bíblica e teológica para a comunhão. Além da palavra koinonia e além dessa manifestação dupla de koinonia, que seriam as afeições e os propósitos comuns, como eu posso justificar a comunhão? Então vamos falar da sua origem a partir da doutrina da Trindade. Uma coisa que eu acho absolutamente fantástica na teologia é que sempre nós teremos uma base em Deus para justificar a nossa crença, justificar o nosso pensamento e justificar o nosso comportamento quando os três são corretos. Quando a crença, quando o pensamento e o comportamento estão corretos, eles estão corretos porque estão baseados em Deus. Então, ao estudarmos um pouco sobre a doutrina da Trindade, vamos fazer aqui uma breve recapitulação, em razão de tudo o que nós já estudamos sobre a Trindade, para entendermos como é que nós buscamos dentro da Trindade a justificativa para viver em comunhão. Então, ao falarmos sobre Trindade, é porque estamos falando de um único Deus, que é constituído de uma comunidade de amor. Deus, um único ser, uma única substância, é constituído de três pessoas, três personalidades: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, tenta imaginar o exemplo mais próximo, assim, ainda que de uma forma grosseira, mas o exemplo mais próximo que eu encontrei para justificar as três pessoas é o sorvete napolitano. Então pense assim: da mesma maneira que Deus é uma única substância, o sorvete é também uma única substância. E aí tem três pessoas, tem o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai não é nem o Filho nem o Espírito, o Filho não é nem o Pai nem o Espírito, e o Espírito não é nem o Pai nem o Filho. Mas os três são plenamente divinos. Então o Pai é totalmente Deus, o Filho é totalmente Deus e o Espírito Santo é totalmente Deus. Mas não são três deuses, é um Deus só. Então é como se fosse assim: pensa no sorvete napolitano. Então eu tenho sabores chocolate, creme e morango. O morango não é nem o creme nem o chocolate. O creme não é nem o morango e nem o chocolate. E o chocolate não é nem o morango e nem o creme. Mas o morango é totalmente sorvete, o creme é totalmente sorvete e o chocolate é totalmente sorvete. Mas são três sabores distintos, formando um único sorvete. Eu espero que com esse exemplo isso facilite um pouco para você que está participando do estudo, que está presenciando. E aí, essas três pessoas, elas têm funções específicas. As três pessoas participam da criação, as três pessoas participam da salvação, as três pessoas participam da consolação e as três pessoas participam da volta de Cristo e do estabelecimento pleno do reino. Porém, cada uma tem a sua função, cada uma tem a sua responsabilidade dentro desse corpo trinitário. E aí uma coisa que é bastante interessante perceber é que quando eu descubro que são três pessoas e cada um tem a sua função, então isso abre espaço para que eu estude o convívio, a convivência entre essas pessoas. E aí nesse estudo da convivência, os primeiros teólogos então chamaram essa convivência de pericorese. É claro que eu estou sendo um pouco técnico aqui, mas eu vou explicar o significado dessa pericorese. O que eles quiseram dizer é que Deus não está estático, Ele não fica parado, olhando para o tempo e olhando para a realidade, esperando as coisas acontecerem. Muito pelo contrário, Deus é soberano e Ele age dentro da história, movendo a história para o cumprimento do seu propósito salvífico, para o cumprimento do seu propósito de salvar o ser humano, para que um dia esse ser humano passe a eternidade também com Deus,
glorificando, adorando, exaltando, bendizendo, rendendo graças, sendo grato pela salvação. Então, enquanto Deus está nesse movimento, os teólogos compararam, é claro que isso não acontece no sentido literal, isso aí é só para a gente entender. Os teólogos compararam esse movimento de amor que existe do pai para com o filho, do filho para com o pai e do espírito para com ambos, pai e filho, eles compararam isso como uma dança de roda. Imagina aquela ciranda, imagina aquela dança em que as crianças dão as mãos e ficam rodando ali, ficam dançando de uma forma circular e uma criança fica no centro. E elas revezam entre si. Uma hora essa criança sai do centro e vai para a roda, e uma outra criança que está na roda vai para o centro, daí a pouco essa criança sai de novo do centro da roda, e uma outra criança que está na roda vai para o centro, e esse movimento eterno de comunhão e de brincadeira e de amor e de atitude ali harmônica umas para com as outras. Teólogos então do início da igreja compararam, não é só para efeito de nós entendermos na finitude da nossa mente, na limitação da nossa mente, que essa harmonia que acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é como se fosse uma dança como essa. Não quer dizer que Deus dança de verdade. É uma comparação, é um faz de conta, é uma suposição, é uma ilustração para poder mostrar como existe então essa harmonia e esse respeito. E aí, uma coisa que chama muita atenção é que o modo como essas pessoas da Trindade, elas estão interligadas, não há nenhum princípio de subordinação entre elas. Não existe uma hierarquia, como muitas pessoas creem. Só porque a gente fala que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda pessoa e o Espírito é a terceira pessoa, isso não quer dizer que seja uma hierarquia, que seja uma linha vertical. Pelo contrário, a relação deles é horizontal. Pai, Filho e Espírito são iguais em poder, em sabedoria, em atributos, em importância, em amor, em majestade. São todos três iguais em tudo, sempre concordando uns com os outros o tempo todo e sempre procurando se subordinarem e amarem o outro o tempo todo em subordinação. Então é assim que funciona. Então, quando olhamos para o modo como as pessoas da Trindade se relacionam umas com as outras, a nossa noção bíblica de comunhão, que é esse conjunto de propósitos, que é essas parcerias, que digamos assim, aponta para essas parcerias, aponta para essas atitudes comuns, nossa comunhão deve refletir de modo finito aquilo que é a comunhão trinitária, aquilo que é a pericorese. Se somos imagem e semelhança de Deus, nossa capacidade de comunhão vem da capacidade de comunhão que o próprio Deus tem. A diferença é que Deus é infinito e as três pessoas vivem o tempo todo em harmonia, e em harmonia de projeto e de propósito. Não só em harmonia afetiva, mas em harmonia de propósito. Note que quando o Senhor Jesus viveu o seu ministério terreno, ele deixou claro o seguinte: a minha comida, por exemplo, é fazer a vontade do meu Pai. A minha vida ninguém a toma, eu voluntariamente a dou. Então, em Hebreus, por exemplo, no capítulo 10, nós temos lá uma argumentação do autor dizendo que a vontade de Deus é que fôssemos santificados através da obra redentora de Jesus. E um pouco mais à frente ainda, no capítulo 10, ele vai deixar claro que Jesus deu conta de nos santificar através dessa obra redentora.
Então note que o Pai tinha um propósito salvífico, o Filho vem para cumprir esse propósito salvífico, e é um propósito que nasce desde antes da própria criação do mundo, já na eternidade. Quando a gente lê, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, mostrando que a nossa redenção, ela não acontece, não é por ouro ou nenhum outro bem precioso, mas pelo precioso sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus conhecido desde antes da fundação do mundo. Em outras palavras, desde antes de Deus criar, Pai, Filho e Espírito já haviam planejado. Estão percebendo? Parceria, atitudes comuns, propósitos. Eles haviam planejado o plano de salvação, o projeto de salvação. E aí, quem é o Espírito? O Espírito, como o novo Consolador, requerido, solicitado, rogado pelo Senhor Jesus, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que por meio da obra de Cristo sejamos redimidos, sejamos salvos. Então note que o Espírito o tempo todo, ele não apenas esteve presente no ministério do Senhor Jesus, terreno dele, auxiliando ele em tudo que Cristo ia fazer, bem como hoje é aquele que continua na sequência desse ministério de Cristo, trazendo para junto de si os eleitos, a igreja, aqueles que têm que ser resgatados pela graça de Deus. Então note que da mesma maneira que Pai, Filho e Espírito, como a gente lê, por exemplo, o capítulo 1 de Efésios, a gente vê claramente a participação da Trindade no planejamento eterno da igreja. Então a igreja não surge historicamente como um plano B de Deus. A igreja já era um projeto eterno de Deus, que surge antes da criação do mundo e que há de ser definitivamente consolidada, absolutamente consolidada no retorno de Cristo, na parousia, quando Jesus voltar. Então, se Pai, Filho e Espírito conseguem ter comunhão de propósito, automaticamente nós também conseguimos ter comunhão de propósito, porque herdamos, na condição de imagem e semelhança de Deus, atributos que nos dão condição de promovermos propósitos, atitudes comuns e parcerias. Então, a origem da nossa capacidade de termos uma comunhão, que eu chamaria aqui de uma comunhão institucional, a primeira definição, que é quando eu me torno amigo de uma pessoa e participo de seus sentimentos, das suas afeições, das suas experiências de vida, eu chamaria isso de uma comunhão pessoal. E chamaria essa comunhão de propósito de uma comunhão institucional. Então, o que nos possibilita termos uma comunhão institucional, junto de todos os propósitos que uma liderança, por exemplo, apresenta para uma membresia, para um conjunto que compõe a membresia de uma igreja local, essa comunhão institucional ela é possível, junto, evidentemente, com a comunhão pessoal, porque Deus, o Deus Trino, manifesta tanto comunhão pessoal quanto comunhão institucional. E aí, nós, evidentemente, podemos nos apropriar da crença correta na Trindade, e dessa comunhão, que é essa pericorésia, essa comunhão institucional e pessoal que existe na Trindade, para nós também experimentarmos na igreja local, nós podemos praticar isso, já que nós temos essa condição de termos essa comunhão, nós podemos praticar isso a partir de um olhar para a própria Trindade. Veja o que diz João, capítulo 17, versículos 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
É bem interessante, note, as palavras, em João 17, Jesus está fazendo o que nós conhecemos ali na teologia como oração sacerdotal. Ele está já quase no final das suas últimas 24 horas, que começam ali em João capítulo 14, em que ele está dando instruções, então, para os discípulos a respeito da necessidade de ele ir para a cruz, ser sacrificado, morrer no nosso lugar e ressuscitar para nos dar vida, para nos conceder vida. E aqui então em João 17, depois de todas as instruções dadas, no capítulo 14, 15 e 16, a respeito do local em que nós teríamos eterna comunhão com o Senhor, e da própria obra do Espírito como o outro Consolador, agora então nós temos essa oração em João 17, e que nós, não apenas os discípulos, mas quando Jesus fala, não ora apenas por esses, mas também por aqueles que ainda hão de crer em mim por meio da tua palavra, então nós fomos acobertados por essa oração do Senhor Jesus. E nessa oração, então, ele vai deixar claro o seguinte: eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Profundo isso daqui, muito interessante. Quando Jesus fala, eu tenho transmitido a glória que me tens dado, Jesus está mostrando que tudo aquilo que o Pai tem, Ele também tem. Todos os atributos que o Pai tem como ser divino, Ele também tem. E Jesus então se manifestou não apenas como ser humano, mas como Deus. E esse ato de se manifestar como Deus permite que nós conheçamos não apenas o Senhor Jesus, como conheçamos também o próprio Pai. E ao fazer isso, então, ele diz o seguinte: para quê? Para que sejamos um. Então, note, olha só, Jesus manifestando aquela comunhão pela afinidade. Uma vez que eu conheço quem Cristo é, e passo a amar Cristo e sou amado por Ele, eu tenho comunhão com Cristo por meio de afinidade. É claro que aqui eu estou dando um salto, né? Eu não estou entrando em consideração aqui nas questões de que o Espírito nos convence, somos misticamente unidos a Cristo, somos justificados pela fé, porque não é uma aula sobre o plano de salvação. Eu estou pressupondo que vocês que estão participando têm algum conhecimento de que é o Espírito quem nos convence para sermos salvos. Então, uma vez que fomos salvos e fomos resgatados, começamos a experimentar agora essa comunhão da afinidade, a comunhão pessoal. E aí Jesus diz assim, olha, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Então, quando ele diz a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, agora Jesus está se referindo ao segundo conceito de comunhão, que é a comunhão de propósito. Uma vez que nós temos afinidade com o Deus Trino, podemos nos unir ao propósito do Deus Trino, fazer essa parceria com o Deus Trino, de sermos agora enviados ao mundo e darmos testemunho de quem é esse Deus Trino e dessa obra realizada, então, pelo Senhor Jesus, porque ao fazermos isso, o mundo, ou aqueles que receberam o nosso testemunho, saberão que nós fomos enviados pelo Pai, temos comunhão com Ele e fomos amados por Ele, e eles também poderão ser amados pelo Pai. Estão vendo então que nesse versículo Jesus está expressando os dois tipos de comunhão, a comunhão da afeição e a comunhão de propósito, a comunhão pessoal e a comunhão que eu chamaria de institucional. E quando Jesus faz isso então, descobrimos que há basicamente duas formas de manifestarmos a comunhão institucional. Através da assistência social e através do culto. Através da assistência social, essa seria uma responsabilidade, não é a responsabilidade primária da igreja, a responsabilidade primária da igreja é a evangelização, mas entre nós,
quando promovemos responsabilidade social, assistência social, nós não apenas ganhamos a comunhão da afinidade, a comunhão individual, bem como nos fortalecemos institucionalmente. Nos fortalecemos coletivamente. Então, por meio da assistência social, por meio daquilo que nós podemos fazer pelo nosso próximo, nós com isso ganhamos, fortalecemos a comunhão institucional. E a outra forma é o culto. Às vezes as pessoas entendem que o modo de comunhão estaria, por exemplo, num jantar, estaria, por exemplo, num bate-papo na porta do templo, na porta do prédio, no fim do culto, estaria frequentando a casa uns dos outros. De fato, esse tipo de atitude vai reforçar aquela primeira comunhão pessoal, que é dos laços afetivos, formada pelas vivências, pelas experiências. Agora, a comunhão institucional, ela não é fortalecida pelo bate-papo, pelo jantar. A comunhão institucional, ela também é fortalecida pelo culto, porque o culto é trinitário. Para pensar, se conseguimos cultuar, só estamos aqui no culto, só estamos presentes para cultuar, porque quem nos traz é o próprio Deus. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus nos ensina em João: só vem a mim aqueles a quem o Pai me der. Então, é propósito do Pai sermos salvos. Portanto, é propósito do Pai estarmos presentes no culto para cultuarmos, para adorarmos. Ao mesmo tempo que estamos, o Pai aceita o nosso culto através da mediação do Filho. Por causa da justiça do Filho, por causa da obra do Filho, porque o Filho venceu a tentação, porque o Filho foi justo, porque o Filho foi para a cruz no nosso lugar, é que o Pai aceita o nosso culto. E o que demonstra que Ele aceita o nosso culto é que o Espírito fala conosco por meio da Escritura. O Pai aceita a nossa música, aceita o nosso cântico, aceita o nosso elogio, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, e através do que o Filho fez, por causa do que o Filho fez, e ao mesmo tempo então Ele nos envia o Espírito, para que o Espírito fale conosco, através das aplicações da exposição das Escrituras, quando o pregador está pregando, quando o pastor está anunciando, está proclamando a palavra. Então note que o culto é trinitário. Então, se podemos experimentar uma comunhão com a Trindade, automaticamente experimentamos uma comunhão também uns com os outros. Por quê? Porque estamos todos unidos num único propósito: cultuar. Lembram que a comunhão institucional ela é formada principalmente por propósitos, atitudes comuns e parcerias? Então, o culto tem esse propósito de buscarmos a Deus, de adorarmos a Deus, de cultuarmos a Deus, sendo aqui um pouco redundante. E temos então a atitude comum de participarmos do período musical e de participarmos como ouvintes da pregação. E promovemos a parceria de ajudarmos uns aos outros pela assistência social, pelas orações, pelo serviço diaconal, enfim, por tudo aquilo que pudermos fazer uns pelos outros, uns com os outros, como reflexo da alimentação espiritual que nós recebemos no culto e da edificação que Deus promove sobre nós quando nós cultuamos. Então note que é uma via de mão dupla, essa comunhão com a Trindade e a comunhão institucional. Então, pela Trindade, nós vimos não apenas a origem da comunhão, como também vimos como as pessoas da Trindade se relacionam e a partir das pessoas da Trindade, como nós podemos nos relacionar umas com as outras. Bom, se a gente tivesse que falar então agora um pouco da prática da comunhão, nós passamos então para a etapa final do nosso estudo, que seria o modo de funcionamento. Então, no modo de funcionamento, nós vamos refletir um pouco sobre a diferença entre pacto e contrato social. Nós vamos ver que é necessário tanto o pacto quanto o contrato social.
Vamos começar com o conceito de contrato. Ora, nós somos ocidentais por natureza. E na condição, então, de ocidentais, nós somos muito influenciados pela filosofia grega e pela filosofia europeia. Então, teve um sujeito chamado Rousseau, um filósofo, não só ele, mas John Locke, se não me engano, David Hume, ou David Hume, como alguns gostam de falar, que são os chamados, então, filósofos contratualistas. É a partir da influência deles que o nosso modo de pensar, a nossa interação social, é a partir da influência deles que o nosso modo de pensar essa interação acontece. E não é diferente dentro de uma igreja. Por exemplo, a Igreja Batista em Cristo, ela é uma igreja departamentalista, ela não é uma igreja em célula. Como uma igreja departamentalista, ela então tem as suas funções muito bem definidas, muito bem específicas. Tem-se o pastor presidente, tem-se os pastores auxiliares, tem-se os líderes de departamento. Alguns desses pastores são líderes desses departamentos, alguns desses pastores não são, mas tem-se os líderes, tem-se os vice-líderes e a igreja. Enfim, o corpo de membros, de leigos, que alguns vão participar ativamente dos ministérios, dos departamentos, e alguns não vão participar. Então, quem chega na igreja hoje entende que está tudo muito bem departamentalizado ou muito bem dividido ministerialmente, de modo que as pessoas têm, então, o que nós chamaríamos de as suas funções sociais dentro da igreja. Então, o pastor titular, ele tem que gerir. Então, ele não apenas pastoreia, mas ele é também um gestor de pessoas e da comunidade. O pastor responsável pelo ministério de ensino. Então, note, como o próprio título já se refere, ele é o responsável pelo ministério de ensino. Então, tudo aquilo que diz respeito às estruturas de ensino são organizadas, são pensadas, são articuladas por esse pastor. Esse é o papel social dele. E aí, vamos fazer ainda uma subdivisão dentro dessa área. Então, quais seriam as áreas do ensino? Nós temos a escola bíblica dominical, nós temos o o estudo bíblico da quinta-feira, nós temos trabalhos que são realizados de treinamentos dentro dos departamentos, como a intercessão, a diaconia e outros departamentos, como o pessoal do Ministério Musical. Então, todos têm, de tempos em tempos, cursos, digamos assim, de reciclagem e de aperfeiçoamento teológico. Então, cada pessoa, então nós teremos um pastor responsável pelo departamento musical, teremos um outro responsável pela escola bíblica, teremos um outro responsável pela junta diaconal, um líder responsável pela junta diaconal, um líder responsável pela intercessão, e assim vai. Note então que cada pessoa tem ali o seu papel social, tem que articular ali essa questão do ensino e dos treinamentos, e compete então aquele membro ser um participante ativo. Como que ele pode ser ativo? Não apenas vindo para estudar e ouvindo, mas também opinando, compartilhando informações e tudo mais. Então, note que cada um ali está executando o seu papel social. E eu diria, numa crítica particular, que talvez um dos grandes problemas, não de uma igreja departamentalizada, mas das igrejas em geral, brasileiras, as igrejas evangélicas, é que parece não haver um comprometimento institucional por parte de todos. Nem todos se sentem participantes da obra de Deus quando se trata de uma igreja local. Uma crítica que eu já vi muitas, até pastores fazendo, por exemplo, missionários de campo, pessoas que são enviadas para o campo. Muitas vezes esses missionários, como eles ficam muito tempo em campo, quando eles precisam retornar, eles não se sentem parte daquela igreja local. Eles congregam em outros lugares, fazem outras coisas, não dão satisfação,
uns congregam, outros não congregam, se envolvem com outros ministérios, outros departamentos, e muitas vezes o pastor da igreja local não fica nem sabendo. É apenas oportuno para que eles digam que pertencem àquela igreja local ali, só para dizer que tem uma igreja acobertando, tem uma igreja autorizando aquele trabalho da parte deles, mas eles mesmos não são envolvidos com a igreja local. E muitas vezes tem sido oportuno também para muitas igrejas locais falar que tem missionários espalhados em outros lugares, em outras cidades, outros países, quando na verdade o pastor, por exemplo, é que é apenas um conhecido daquelas pessoas, mas a igreja mesmo não conhece aquele missionário, não tem comunhão, não tem parte, não conversa com aquela pessoa, e a pessoa também não conversa com a igreja local. Não há um contato, não há uma comunicação, não há um relatório do que as pessoas estão fazendo. Então, note que esse é um dos problemas de comunhão. O outro problema que nós temos é, por exemplo, quando projetos são lançados que a membresia não participa, porque entende que quem tem que fazer é a liderança, ou quem tem que fazer é apenas o pastor, ou apenas os pastores daquela igreja local é que tem a obrigação de cumprir com aquele projeto. E isso quando não acontece, daquela mentalidade da pessoa falar assim, eu já estou orando, ou eu já estou contribuindo, eu não tenho que fazer mais nada e tudo. Então, quando não há, quando há essa despersonalização, essa desumanização, essa quebra de comunhão, não dá para dizer que a gente está vivendo a comunhão bíblica na íntegra. O que nós estamos vivendo é um contrato social. Qual é o contrato social? Eu sou o pastor, você é o membro, eu tenho que dirigir o culto, você vem, me assiste como espectador, ora você dizima, ora você oferta, ou ora você não contribui com absolutamente nada, e vai para casa e traz a sua família, ora não traz, ora você vem sozinho, ora não vem, e cria-se aquela relação meramente clientelista, em que eu sou alguém que apenas está aqui para suprir uma necessidade pessoal, um desejo particular, assim como alguém que vai num shopping para poder fazer uma compra e quer ser bem recebido. Então, igrejas em geral hoje têm padecido disso, principalmente nesse período de pandemia. Principalmente nesse período de pandemia, o coração de muitas pessoas tem sido desvelado, tem sido revelado. Quantos são aqueles que já tinham dificuldade de congregar, congregavam assim na marra, na força, meio que empurrando com a barriga, e agora com a pandemia, acharam um pretexto para não congregar, acharam um pretexto para... É claro, eu estou dando os exemplos aqui dentro das especificações e das limitações sociais e impostas por lei, porque a gente também não vai sair por aí fazendo nenhum tipo de besteira. Mas eu me refiro a essa questão de não haver essa comunhão institucional enquanto propósito, enquanto parceria, porque as pessoas se veem muito mais envolvidas culturalmente num contrato social. Então, da mesma maneira que alguém pensa assim, eu estou numa determinada empresa, eu fui contratado por essa empresa, então eu tenho que aparecer para trabalhar, as pessoas às vezes agem como se fosse isso num culto. Eu tenho que aparecer para cultuar, porque senão o pastor vai me cobrar. Eu tenho que aparecer para cultuar, porque senão o líder vai me cobrar. Mas se não me cobrasse, eu também não apareceria. Ou então, olha, eu estou aparecendo para congregar, e isso já é suficiente, e não me incomode mais, eu não me interesso por fazer absolutamente mais nada, eu não quero nem mesmo conhecer as pessoas do local, eu me dou por satisfeito apenas por aparecer. Mas que tipo de comunhão é essa? Como eu demonstro uma comunhão pessoal e afetuosa com os meus pares, e como eu apresento uma comunhão institucional de propósitos com a minha liderança, com a minha irmandade, com o corpo da igreja local, se eu não quero me envolver, se eu não me interesso por me envolver, se eu não me vejo responsável pela igreja local.
O responsável seria apenas o pastor e o corpo de obreiros que trabalha ali. Eu sou apenas um cliente que vai quando quer e quando não quiser mais, troca de igreja. Igual se troca de emprego ou se troca de clube que é frequentado. Então, até que ponto, do ponto de vista da definição latina e do ponto de vista da definição da língua portuguesa e até da comunhão bíblica, até que ponto nós estamos realmente experimentando comunhão? Porque veja bem, quais são as características de um contrato? Para começar, um contrato não é suficiente para gerar vínculos fortes, porque para todos os efeitos, eu estou apenas instrumentalizando a minha relação com o outro. Então, a gente fala assim, eu e o outro, eu e o próximo, mas muitas vezes, no fundo, na hora de praticar, a relação é eu e isso, ao invés de ser eu e ele. Seria eu e isso. Eu trato o outro como se o outro fosse isso, como se o outro fosse objeto. Como se o outro fosse uma coisa. Eu trato o meu pastor como se ele fosse uma coisa. Eu trato o meu líder de departamento como se ele fosse uma coisa. Eu trato meus irmãos como se fossem objetos às quais eu necessito para a minha manutenção cultural ali, mas eu não estou ali de coração. Então, um contrato social não gera vínculo. Um contrato social, ele é temporal, ele não gera solidariedade e ele é instável. Não existe uma solidez, não existe um comprometimento afetivo que me mantém ali, como quando eu sou ligado a uma família, como quando eu sou ligado a melhores amigos, como quando eu sou ligado a meus filhos, a minha esposa, ou ao meu esposo, aos meus pais. Não existe esse tipo de ligação. Chamamos a igreja de uma segunda família, mas nós temos coisificado a igreja e instrumentalizado a igreja. Ao invés de ser eu e minha segunda família, tem sido eu e os objetos de manutenção do que eu chamaria da minha vida religiosa. Já um pacto, de acordo com a Bíblia, ele é mais intenso. Por quê? Porque esse pacto, ele vai levar em consideração confiança, ele vai levar em consideração universalidade, ele vai levar em consideração laços naturais entre as pessoas, ele vai levar em consideração aceitar o outro como o outro é e a promoção da reciprocidade. Essa proposta do pacto, ela vem de um teórico chamado Royal Kuiper. Royal Kuiper. E esse doutor Kuiper, ele é um holandês, não é o Abraham Kuyper, é um outro Kuyper, que vai propor então que deve existir, tanto na igreja quanto na sociedade, o que ele chama de capital moral. Capital, ele é o que ele chamaria então de uma capacidade. E aí ele diz o seguinte, que da mesma maneira que existe o capital social, que tem a ver com o investimento material que dois sócios fazem para abrir uma empresa e funcionar uma empresa, boas maneiras, educação, comunhão, princípios bíblicos, fundamentos da fé cristã, tudo isso faz parte de um capital moral que cada um de nós já deve carregar conosco e deve implementar na comunhão institucional. Então, o que faz a comunhão institucional dar certo, além do culto e além da ação social? Esse capital moral, que aqui então ele vai chamar de pacto. O pacto bíblico envolve pessoalidade. Por exemplo, eu não rejeito os meus pais, é verdade que eu não escolho a família que eu nasço. Mas independente das virtudes e dos defeitos dos meus pais e dos meus irmãos biológicos, eu não os rejeito. Eu tenho um compromisso com eles.
Da mesma maneira, quando eu entendo que Deus é o nosso Pai e que somos todos irmãos do mesmo Cristo e filhos do mesmo Pai, então, como essa gigantesca família na condição de igreja local e depois na condição de uma igreja universal, que não tem nada a ver com a universal do reino de Deus, mas universal nesse sentido da catolicidade, nesse sentido de onde eu estiver em qualquer lugar do mundo que existir cristãos, eu estou em família. Se eles são de fato a minha família, do mesmo modo que eu tenho um compromisso afetivo com a minha família biológica, eu devo ter esse compromisso afetivo, respeitando os devidos limites e a devida proporcionalidade, com meu pastor, com meus líderes e com os membros. É assim que eu consigo experimentar de fato comunhão institucional. Então, o modo de funcionar, toda a prática, desde coisas simples como verificar um troco e voltar ao troco correto para uma pessoa, como ser gentil, ceder um lugar, conversar uns com os outros, ajudar diante de uma situação de pobreza, de miserabilidade, de necessidade. Até coisas mais complexas, como o cumprimento de propósitos e projetos que uma igreja local tem, é possível que eu faça isso quando eu paro de ver os outros numa relação de contrato social e vejo os outros numa relação pactual. É claro que o contrato social vai continuar. Então, por exemplo, eu estou aqui agora dando o estudo bíblico para vocês. Então, meu papel social agora é de professor. Para você que está assistindo, o seu papel social agora é de aluno. Quando você vier para o culto no domingo, o seu papel social é de cultuador. Você vai adorar e vai cultuar a Deus. O papel daqueles que estiverem aqui no grupo musical é de levar você à adoração e ao culto, e eles cultuarem juntos. E o papel do pregador vai ser fazer a exposição das Escrituras. Então o contrato social ele não desaparece, mas se eu deixar de ver o contrato como primário e vê-lo como secundário, e ver a minha relação com você e com o outro como uma relação pactual, ou seja, da mesma maneira que eu sou afetivamente e intelectualmente ligado à minha família e àqueles a quem eu amo, eu também sou assim, ligado a você em termos de propósitos. Então a gente consegue com isso, cada um ter a sua noção de responsabilidade pela igreja local. Então eu sou responsável em todos os sentidos. Sou responsável pela oração, na oração, sou responsável no evangelismo, sou responsável nas contribuições e nas ofertas, sou responsável na prática do culto, sou responsável no estudo bíblico, sou responsável na educação cristã das pessoas, sou responsável em tudo aquilo que a igreja cria biblicamente enquanto projeto, enquanto parceria, enquanto propósito. Então, ao refletirmos sobre esse modo de funcionamento a partir do pacto, que vai além do contrato social, eu lanço agora algumas perguntas. Será que quando falamos em comunhão, estamos em comunhão uns com os outros na perspectiva do pacto ou do contrato social? Será que podemos dizer que somos realmente uma comunidade que tem as mesmas crenças e que ao refletirmos as mesmas crenças, refletimos esse comportamento que herdamos da Trindade, de uma comunhão afetiva, de uma comunhão pessoal e de uma comunhão institucional? Será que já tínhamos pelo menos parado para pensar que temos base no Novo Testamento, na noção de koinonia, mas também base na Trindade, para desenvolvermos comunhão? E será que nós estamos dispostos a desenvolver comunhão e assumir a nossa responsabilidade pessoal dentro do corpo de Cristo numa igreja local? Que Deus tenha misericórdia de nós
que Deus nos faça refletir sobre isso, sobre as nossas imperfeições, as nossas necessidades, aquilo que nós podemos fazer pelo Senhor para glorificá-lo, para bendizê-lo em comunhão, e que possamos, a partir de hoje, com a ajuda do Espírito Santo, promovermos ações de comunhão, não apenas ações de comunhão pessoal, mas também ações de comunhão institucional. Quando o pastor, quando os líderes de departamento, quando outros lançarem propósitos, sendo esses propósitos razoáveis, consideráveis, bíblicos, abrace a causa, mantenha-se em comunhão, viva o cristianismo e os princípios do reino de Deus e dê testemunho do Evangelho para a glória do nome santo do Senhor. Amém? Muito obrigado, que Jesus te abençoe. Em razão do horário, eu não sei se o pessoal vai querer perguntar alguma coisa, mas se tiver assim, alguma pergunta para fazer, a gente pode abrir aqui para algum tipo de pergunta. Tem perguntas para serem feitas? Não, né? Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo estudo.